Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje tem uma novidade para contar para vocês. Na verdade, eu já tinha gravado esse vídeo antes, já tinha contado essa novidade, mas aí a hora que eu fui editar o vídeo para postar aqui para vocês, eu vi que tinha acontecido um erro com o vídeo, estava sem volume, então cá estou eu para poder gravar novamente e contar essa novidade para vocês novamente. E a novidade é que nós vamos nos mudar, não vamos mais ficar no apartamento. Esse apartamento lindo, maravilhoso que vocês têm nos acompanhado aqui durante muito tempo. Na realidade, nós já nos mudamos, porque como eu falei pra vocês, eu já havia gravado um vídeo contando pra vocês e tudo mais, mas como deu erro, eu não queria simplesmente postar o primeiro vídeo da mudança aqui, sem que vocês ficassem sem entender nada, sem antes contar como é que foi esse processo, como é que nós decidimos isso, por que nós decidimos isso. Então vamos lá, hoje vocês estão vendo esse vídeo aqui no canal sobre a mudança, mas nós, Breno e eu, já nos mudamos tem algum tempo. Eu esperei um pouquinho para poder ir compartilhando tudo aquilo que eu gravei, tudo que aconteceu do lado de cá, justamente pra gente ter um tempinho pra gente poder respirar, pra gente poder ajeitar as coisas, porque você que tá aí do outro lado já se mudou, sabe como que é uma mudança, né? O tanto que isso impacta as nossas vidas, o tanto que isso é cansativo. Então eu optei por esperar um pouquinho pra poder estar soltando esses vídeos aqui no canal pra vocês. E nos outros vídeos vocês vão acompanhar como é que foi esse processo. Eu registrei tudo da maneira que pude. Eu espero muito que vocês gostem do conteúdo, gostem dos vídeos, das dicas, enfim, de tudo. De poder saber o que é que tá acontecendo aqui do lado de cá, né? Mas, antes de mais nada, vamos então falar um pouquinho sobre o porquê que nós resolvemos nos mudar, como que foi esse processo e tudo mais. Eu já estava pensando nisso há algum tempo, eu sempre comentava com o Brandon que eu gostaria de morar em uma casa pra gente ter essa experiência, porque desde que nós nos casamos, a gente sempre morou em apartamento, em 2 apartamentos, né? Quem vê assim pensa que foram muitos, mas foram em 2 apartamentos. E aí, gente, eu queria muito morar em casa pra ter mais espaço, pra ter essa experiência, sabe? E eu sempre morei em casa, mas eu queria ter essa experiência casada, né? Essa experiência com ele. Então, eu coloquei diante, o Senhor. Ele sabia que era um desejo do nosso coração. Então, nós começamos a procurar algumas casas, mas o que acontecia? Todas as casas que nós víamos era completamente fora do nosso orçamento, fora da nossa realidade. E aí, de certa forma, durante um tempo, isso foi entristecendo, sabe, o nosso coração, no sentido de achar que talvez não acharíamos uma casa, que não encontraríamos uma casa da forma que nós gostaríamos, com um orçamento que coubesse no nosso bolso, que fizesse sentido pra gente. E a gente ficou algum tempo nessa função, alguns meses procurando casa. Nós chegamos a visitar alguns imóveis, mas todos foram frustrados. E aí, até que a bondade de Deus, ela vem assim de uma forma que a gente não espera, né? Quando eu morava com a minha mãe, tinha uma casa, e tem essa casa, quase de frente com a casa dela. E é uma casa, assim, linda, sabe? Eu nunca havia entrado naquela casa, eu nunca havia visto por dentro, mas por fora eu sempre achei uma casa muito bonita. E eu falava que era uma das casas, assim, mais bonitas do bairro. E eu sempre achei a casa muito linda. E aí eu falei, um dia eu vou morar nessa casa, sabe, assim, com uma certeza no meu coração, desde quando eu era mais nova e tudo mais. Minha mãe me manda uma mensagem, porque até então, só pra vocês entenderem, isso que eu falei, esse pensamento, era de quando eu era mais nova. Eu nem lembro se eu já namorava com o Brandon, não lembro em que ano que isso aconteceu, mas eu lembro que eu cheguei a falar isso, pensar isso. E aí tudo mais, casei e tal, nós nos mudamos para o centro, nós mudamos para o nosso primeiro apartamento, depois nos mudamos de novo. E nessa casa, quem morava recentemente era uma colega da minha mãe. Então, minha mãe já conhecia a casa por dentro. Eu também já tinha ido, porque eu era colega dessa pessoa também, por conta da minha mãe e tudo mais. E eu cheguei a conhecer a casa por dentro. E até que então, a pessoa que morava lá disse que ia sair. Ela também morava de aluguel. E pela graça de Deus, ela conseguiu, comprar a casa dela. Ela e o esposo. Então, eles decidiram sair da casa porque já haviam conseguido comprar a casa deles. Foi então que a casa vagou. Sim, aquela casa quase de frente com a casa da minha mãe, aquela casa linda, maravilhosa, e aquela casa que eu falei que um dia eu ia morar naquela casa.
E aí eu fiquei assim, completamente maluca quando minha mãe me falou isso. Mas os processos, eles são assim, muito... Não é que eles são complicados, a gente que é ansioso demais e quer tudo pra ontem, né? Então a pessoa conseguiu comprar a casa dela, mas ia demorar um pouco ainda também pra sair do imóvel, pra liberar o imóvel. E a gente não sabia em questão de aluguel como que ficaria, porque até então era um valor ótimo de aluguel, mas hoje em dia como que está o mercado, né, que tudo tá caro. Nós pensamos que o aluguel fosse encarecer muito, muito, muito. E aí foi gerando, sabe assim, uma expectativa, mas ao mesmo tempo uma angústia no nosso coração de, meu Deus, eu preciso daquilo, mas como que eu vou fazer? Sabe assim, um sentimento muito assim. Mas nós entregamos nas mãos do Senhor e ao mesmo tempo que a gente tinha uma alegria no nosso coração, a gente ainda tinha muita preocupação. E foi algo que Deus trabalhou em nós, isso é uma conversa para outra hora. Mas, passado alguns dias, muitas conversas, muitas coisas, a pessoa decidiu sair da casa, decidiu entregar a casa um pouco antes. E aí nós fomos lá, nós visitamos o imóvel. E, gente, a graça de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, é algo assim incrível, incrível. O tanto que Deus é fiel conosco, sabe? O quanto que Deus é generoso conosco. Eu lembro que quando eu entrei na casa, eu tinha ido sozinha ver e tudo mais para tirar foto para poder mostrar pro Brendo. E a casa, eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês poderem acompanhando. Quando eu entrei, né, naquela casa, ela era diferente do que ela tá hoje, né? Como eu falei, nós já nos mudamos, já mexemos em muita coisa, mas a primeira impressão que a gente teve foi um tanto quanto não duvidosa, mas foi algo que Deus trabalhou em nós. Muito Deus trabalhou em tudo, porque realmente foi, sabe? Nós morávamos em um apartamento em que era exatamente do jeito que nós gostávamos, sabe assim, que nós tínhamos pintado. Aquela parede verde do apartamento era assim o meu xodó, eu amava aquela parede. O nosso escritório era um apartamento novo, nós éramos os primeiros moradores daquele apartamento. Então, claro que tinha um sentimento, claro que tinha muita coisa investida ali, né? Então, quando a gente para pra pensar em relação a isso, no sentido de, ok, moro num lugar que é exatamente como eu gostaria que fosse, e entrar em um outro lugar que eu preciso fazer algumas melhorias, sabe? Então, quando eu entrei, eu fiquei meio dividida com isso. É uma casa que não é nova, não é uma casa nova, vocês vão ver aí. É uma casa que não era exatamente daquilo que a gente gostaria que ela fosse, sendo bem sincera. Um dos pontos que mais, assim, pesou, vamos dizer, era como é o nome? A pedra da sala e a cor do nosso banheiro. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Quando eu entrei e eu vi isso, eu fiquei, tá, será que a gente realmente quer isso? Será que é realmente a nossa casa? Será que isso aqui, esse lugar, né, aquele lugar, será que tem como ficar do nosso gosto? Sabe assim? Então a gente ficou nesse mix de emoções, porque é uma casa enorme, é uma casa de 3 quartos, uma casa que tem uma área gourmet maravilhosa, incrível, grande, tem 3 banheiros, uma sala enorme, uma sala de jantar enorme, uma varanda, gente, tem um escorregador na casa, sabe assim, pra criança, e tem um jardim também. Então assim, é uma casa grande, é uma casa com 95% das coisas que nós havíamos pedido para Deus, e a gente ficou muito, muito dividido mesmo nessas partes, como eu falei para vocês. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que vem trazendo paz para o nosso coração, uma paz que excede todo entendimento. E aí, a todo momento eu falava pro Breno, sabe? Eu não quero sair de um lugar, não queria sair de um lugar e ir para outro sem que nós dois estivéssemos de acordo, sem que nós dois realmente gostássemos da casa, porque não faria o menor sentido para mim. Isso poderia haver arrependimentos mais lá pra frente. E da mesma forma que eu não gostaria que ele fizesse isso comigo, eu jamais faria isso com ele. Então quem ficou mais na dúvida, na real, foi ele. Porque apesar de eu também ter ficado, ele ficou um pouquinho mais, porque eu sou assim, sabe? Eu acredito que capricho transforma as coisas. Então, na minha cabeça, eu coloco uma decoração e fica bonita, eu coloco um tapete, eu coloco uma manta, eu troco de lugar, eu limpo, e aí, sabe assim, eu sou muito, 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 muito assim mesmo. Então eu sabia, de certa forma, que as coisas poderiam ficar melhores do que estavam, como vocês estão vendo aí.
né? Então, eu sabia disso, que ficaria melhor, mas ao mesmo tempo ficaria com aquele sentimento de, ok, estou saindo de onde eu moro hoje, em que é um lugar novo, em que é um lugar que eu sou a primeira moradora, pra ir pra uma casa que nem tudo é como a gente gostaria que fosse. E quando eu falo que a casa não é nova, não estou dizendo, ai gente, não me levem a mal, mas não é nova no sentido de que faz anos que foi construída, sabe? Que nós não somos os primeiros moradores. Então é nesse sentido que eu digo que a casa não é nova, tá? É nesse sentido. Mas a casa é maravilhosa, indiscutivelmente, que vocês viram aí, né? Então, nós conversamos muito, olhamos muito a Deus. E um dos pontos principais seria o quê? O valor do aluguel, se estaria dentro do nosso orçamento. Nós conversamos com o proprietário da casa e foi assim, algo tremendo de Deus, tremendo. Porque eu tenho a plena convicção de que se não fosse Deus ali, a gente não estaria ali. Isso não teria sido capaz, sabe? Porque, gente, não faz sentido. Não tô aqui pra falar de valor, não tô aqui pra falar sobre isso. Mas a gente mora num lugar mas tão bom. E paga um preço tão bom que o Senhor, né, nos dá condições, o Senhor nos capacita, o Senhor abençoa, continua abençoando os nossos trabalhos para que a gente consiga morar naquele lugar. Então, assim, hoje tô muito grata a Deus. E foi até bom, de certa forma, aquele vídeo não ter dado certo, ter ficado sem ali o volume, para que hoje eu pudesse estar aqui de uma outra forma, sabe assim, de um outro sentimento, para poder contar isso para vocês com grande alegria no meu coração. Sabe assim, parece que eu vim do futuro para dizer que deu tudo certo. E, ai gente, é incrível. Então essa é a novidade que eu tenho para contar para vocês, que eu queria muito começar a compartilhar isso aqui no canal. Eu gravei o que pude, da forma que deu, porque essa é uma loucura, né, como eu falei. Mas hoje nós já estamos morando na casa. Hoje a casa tá, assim, bem diferente do que nós entramos, de quando nós entramos. E vocês vão acompanhar tudo, porque, sabe assim, eu fui documentando o máximo de coisas que eu consegui para trazer aqui para vocês acompanharem. Então, terão muitos vídeos da casa nova, vídeos mostrando o que é que nós fizemos, limpando a casa, comprando coisa nova, porque, gente, nós saímos de um apartamento relativamente pequeno e fomos para uma casa grande. Então, imagino tanto de coisa que precisava comprar, que precisava fazer, e até hoje nós estamos nessa função de comprar coisas, de fazer coisas, de mudar, claro que dando um passo de cada vez, mas assim, é uma função muito gostosa, tá sendo um momento muito gostoso para nós, para nossa família. Então, espero que vocês se alegrem conosco, se alegrem nessa novidade, que vocês gostem de acompanhar aqui os próximos vídeos. E dicas, deixem dicas pra mim, contem pra mim como é que é a experiência de vocês, se vocês preferem morar numa casa, morar num apartamento. Eu amei, estou amando a experiência dos dois, né? Mas definitivamente eu acho que eu prefiro uma casa por questões de privacidade, questões de tamanho mesmo. Mas glória a Deus pelos nossos apartamentos que nós moramos, mesmo sendo de aluguel. Foi o Senhor que nos capacitou, foi o Senhor que abençoou o nosso trabalho para que a gente pudesse pagar esses lugares, para que a gente pudesse mudar as coisas, sabe? Para que hoje a gente pudesse olhar e pensar, caraca, eu morava num apartamento que era exatamente do jeito que eu queria. Eu fiz exatamente do jeito que eu queria. Então, tudo é para honra e glória do Senhor. Nós somos muito gratos por tudo que o Senhor fez, em tudo que o Senhor operou. De forma nenhuma que nós somos ingratos a isso hoje, já que moramos numa casa maior, numa casa melhor. De forma nenhuma. Tudo fez parte ali, faz parte da nossa história, tudo foi o nosso começo e foram os nossos voos pequenos, sabe? Eu costumo pensar assim. E aquilo que o Senhor tem para nós é infinitamente maior e melhor do que aquilo que pensamos e imaginamos. E o Senhor, Ele pode fazer muito mais. Então é sobre isso, é sobre a graça de Deus. Não que nós sejamos merecedores, mas o Senhor, as suas misericórdias se renovam sobre a nossa vida toda manhã e a graça do Senhor está sobre nós. Então é sobre isso, gente. Ai, tô muito animada, muito feliz para poder compartilhar tudo isso com vocês. Na expectativa que vocês gostem de tudo, que vocês gostem de acompanhar. E é isso. Então agora parece que é real. Mesmo eu morando numa casa, agora que eu compartilhei, parece que isso realmente, sabe assim, parece que se torna mais real. E acredito que seja isso. Questão de... Eu falei tudo, será que eu precisava? Ai, eu me empolgo, aí eu vou falando, né?
Mas acho que sim, nós queríamos uma casa pra ter experiência, como eu disse pra vocês, pra ter experiência de como seria nós dois e tudo mais, pra ter mais espaço, pra receber mais pessoas. Uma das coisas que eu mais queria mesmo, assim, sabe, era ter mais espaço para futuramente também, os filhos e tudo mais. Claro que, de forma nenhuma, gente, me entendam mal. Nós recebíamos pessoas no nosso apartamento. Se nós tivéssemos filhos, nós teríamos criado no nosso apartamento também, que nós morávamos. Tudo foi permissão de Deus e tudo é tempo, sabe? Então é um tempo determinado para todas as coisas. E nós ficamos naquele apartamento enquanto foi tempo de ficar naquele apartamento. E hoje nós estamos em um outro lugar. E é isso. Glória a Deus por isso também. Glória a Deus que o Senhor cumpriu o desejo do nosso coração. E hoje estamos numa nova fase, uma fase diferente, com mais, né, não responsabilidades, mas com mais coisas assim para administrar e muitos felizes também para saber o que é que, sabe, o porvir, o que está por vir. E não é uma ansiedade, mas é uma expectativa de tudo aquilo que o Senhor tem para nós é bom, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Então, não teria nada diferente para a nossa vida, né? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim que eu vou responder as dúvidas de vocês. E aguardem então os próximos vídeos. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos, para você não perder nenhum vídeo da casa nova e das próximas novidades, para que você acompanhe tudo, tá bom? Se inscreva aqui no canal então, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos e eu te espero no próximo vídeo sobre a casa nova. Tchau!